3 dicas para identificar narrador não confiável. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou fazer mais um vídeo do quadro que faz tempo que eu não atualizo 3 dicas para. Quando eu pedi para vocês me fazerem perguntas lá no Instagram, na comunidade do YouTube, alguém me pediu para explicar como identificar um narrador não confiável, porque eu sempre comento, né? E eu até expliquei no vídeo, mas aí eu acho que acaba ficando muito diluído e muitas pessoas têm curiosidade sobre isso, narrador não confiável, por isso resolvi fazer um vídeo à parte, só explicando, detalhando melhor essa questão do narrador não confiável. Então, 3 dicas para isso. Antes de eu dar essas dicas, eu peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, ou melhor, na rede social, no Instagram, o que vi do mundo, e que curta este vídeo se esse tema te interessa. Então, bora lá. 3 dicas para identificar um narrador não confiável. Como é que a gente sabe que ele não é confiável? Quando a gente tem que começar a desconfiar de um narrador e por que ele não é confiável? A primeira coisa, a narração em primeira pessoa. Então, assim, tem ali um eu narrando a história, já é motivo para você desconfiar? Não, não é ainda, mas é um elemento necessário, não é suficiente para você começar a desconfiar. Você não pode nem considerar que é um gatilho. Opa, primeira pessoa, então não é, vou ficar esperta. Não, porque tem várias narrações em primeira pessoa e a maioria a gente não pode achar que não é confiável. A gente não tem elementos para desconfiar, né? A gente tem elementos para desconfiar de alguns poucos. Com a segunda dica, você já tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Assim, já é o gatilho para você começar a ficar esperta para ver se dá para levar a sério. Não sei se levar a sério é a expressão mais correta, mas se dá para entrar na onda, no mood do narrador. A segunda dica é, ele começa a se vitimizar. A maioria dos narradores não confiáveis, eles se vitimizam, com exceção, que eu já vou falar aqui. Então, assim, ou ele se vitimiza, ou essa exceção que eu já vou contar, mas eu vou explicar primeiro a vitimização, para não confundir. Então, ele começa a falar de como sofreu com a pessoa X, né? O que a outra pessoa fez com ele. Ele começa a pintar a outra pessoa como se fosse um ser pavoroso, e como ele é coitado. E esse narrador, ele sempre vai estar narrando coisas do passado também, né? Então, assim, ele não é um narrador em primeira pessoa que vai estar falando só do presente. Todos os textos de narradores não confiáveis que eu conheço, ele destaca coisas do presente e volta ao passado. Ou às vezes é mais sobre o passado do que o presente. Tem essas digressões. Por que isso é interessante a gente prestar atenção? Porque é aquela questão da memória que eu sempre falo para vocês, né? A memória é uma memória da nossa percepção de hoje. Então, a gente, com a percepção que a gente tem hoje, com as elucubrações do hoje, a gente olha para o passado. Então, às vezes, no momento do vivido, lá no passado, a pessoa nem percebia as coisas daquela maneira. Hoje, quando ela lembra, ela faz uma interpretação diferente da interpretação que ela teve no momento do narrado. Por isso que essa questão, trazer sempre digressões sobre o passado, são bem interessantes para configurar um narrador não confiável. Porque a nossa memória não é confiável? Não é isso. É que a nossa memória, ela é atualizada. A gente sempre atualiza. Então, uma coisa é o que você sente, o que você considera no momento do acontecimento. Outra coisa é o que você considera no presente, quando você está narrando uma coisa do passado, e no futuro você pode considerar até outra coisa. Porque no futuro você vai ser uma pessoa diferente, vai interpretar de modo diferente um fato passado, né? Então, a memória, ela é muito elástica. Falar que a memória de ninguém é confiável, não se trata de confiabilidade ou não é essa a relação. Mas a questão da memória, ela muda como nós mudamos sempre. A gente tende, num primeiro momento, a achar que os fatos passados estão lá estáticos, né? Aconteceram daquele jeito e aí você lembra. Não, eles não estão estáticos na nossa memória, eles vão sempre se transformando. E aí a gente tem esse narrador que fica contando, né? Formulando essas narrativas
E aí ele se vitimiza mais ainda, né? Buscando passado, presente, não sei o que, não sei o que. Um bom exemplo, o maior dos exemplos que a gente tem aqui, ó, é Dom Casmurro. O meu, ó, tá todo marcadinho aqui. Eu fiz um vídeo muito antigo sobre Dom Casmurro, né? Contando, apontando essas coisas todas. Lá no vídeo tá mais completo que eu tô falando bem disso. Mas, aqui o que tem? A gente tem o Bentinho falando, narrando a história dele com a Capitu e dizendo que ela o traiu. A partir da segunda leitura que você vai começar a observar um monte de coisas que na primeira leitura é impossível observar. Na primeira leitura você não conhece a história ainda, e aí você lê para conhecer. A partir da segunda leitura você já conhece a história, não tem novidade, não tem surpresa, aí você vai começar a identificar. É muito comum a gente só identificar narrador não confiável a partir da segunda leitura. Todos esses que eu vou citar, todos que eu já li, foi só a partir da segunda leitura que eu comecei a identificar. Quando eu já não tinha a surpresa do enredo, quando o enredo já era coisa sabida, e aí eu volto para ler num outro momento, e aí eu começo a prestar atenção em outros detalhes que na primeira leitura é muito difícil de prestar atenção, certo? Porque a gente está querendo conhecer a história. Então aqui no caso, por exemplo, do Dom Casmurro, ele pinta toda uma história, ele pinta toda uma cena, né, de que foi traído e tal, aí ele descreve uma sala com pintura ou bustos de imperadores romanos e assim. Aí ele cita o nome, né, de cada imperador, não sei quantos. Mas aí se você for analisar, todos os imperadores foram traídos. Aí você já percebe que tem toda uma construção ali. Tem todo um enredo ali para te envolver, para você acreditar nele, né? Então, ele se vitimiza o tempo todo, ele é o coitado, ele é a vítima. Ele vai estar sempre narrando um algoz, o que o outro fez com ele, tal, tal, tal. Aqui, no caso do Machado de Assis, por que ele não é confiável? Porque ele afirma que a Capitu traiu. O livro dá elementos para a gente acreditar que ela traiu? Dá. Dá elementos para acreditar que ela não traiu? Dá também. Então, assim, o filho dele nasce parecido com um amigo. Aí, apesar, traiu. Mas aí, em outro momento aqui, o Machado de Assis narra, né? Apresenta pra gente, acho que é a tal de Sacha, tem uma história de uma amiga ali que tem uma situação de semelhança também com duas pessoas que não eram nem parentes. Então, o que o Machado de Assis está falando? Olha, essa semelhança entre pessoas que não têm ligação sanguínea é possível. E por aí vai. E tem uma outra questão aqui que faz a gente achar que ele traiu na primeira leitura, que ele foi traído, é que a Capitu é muito esperta, né? E aí a gente já tem aquele preconceito. Se a mulher é esperta, ela trai o marido, né? Ela é esperta, ele é bobo, então ele leva chifre, né? A Capitu é muito mais esperta que o Bentinho, mas isso não a faz uma infiel. Mas a gente tem preconceito, né? Então, quando ele pinta ela, tipo assim, olha, esperta, ela já era mal intencionada desde sempre, por aí vai. Dois exemplos que eu vou citar aqui para vocês, dois contos da Lígia Fagundes Telles, que eu até fiz vídeo em pílulas de interpretação para cada um deles. Eu Era Mudo e Só, e o outro, Verde Lagarto Amarelo. Aqui a gente tem dois casos de narradores assim não muito confiáveis. Por quê? Narração em primeira pessoa, os dois se vitimizam. Só isso? Não. Tem um terceiro elemento ainda que eu não citei, né? A terceira dica, que aí com essa terceira dica aí você já pode ter certeza que você não pode confiar nesse narrador, que eu vou falar daqui a pouco também. Parece que estou criando suspense, né? Mas eu só estou tentando ser didática para não misturar muitas coisas. Então, aqui a gente tem também, né? Narração em primeira pessoa, o caso do Verde Lagarto Amarelo, a relação entre irmãos, um se incomoda muito com o outro e sofre com o outro, e que não sei o que, não sei o que. E Eu Era Mudo e Só, o marido falando da esposa, que pinta ela como se fosse uma criatura possessiva e tal, né? E ele é o coitado. E aí, é aquilo que eu falei, na primeira leitura você entra na onda. Depois, a partir da segunda leitura, você começa a observar algumas características e aí você começa a duvidar dele. Mas antes de falar da terceira dica, qual é a exceção para essa vitimização? Eu falei que nem sempre, a maioria das vezes tem a vitimização, mas às vezes não é vitimização, mas tem outra coisa. Tem o quê? Uma manipulação. Então, assim, é uma narração em primeira pessoa e você percebe que o narrador ali está te manipulando. O exemplo clássico disso é Lolita. Ele se vitimiza? O Robert se vitimiza? Ele não se vitimiza, mas ele manipula a gente
tempo inteiro. O começo desse livro é um dos começos mais lindos que você vai ter oportunidade de ler na literatura. Ó, Lolita, luz de minha vida, fogo de meus flancos, meu pecado, minha alma. Lolita, a ponta da língua fazendo a viagem de 3 passos pelo céu da boca, a fim de bater de leve no terceiro de encontro aos dentes. Lolita. É lindo, é poético. E assim, como ele manipula? Com esse começo já tem um indício. Ele quer fazer a gente acreditar que ele era apaixonado por ela. Eu realmente acredito que ele é apaixonado por ela, por tudo que é narrado aqui. Mas o fato de ele ser apaixonado por ela não o isenta de ser um pervertido, um pedófilo, um sedutor de menores. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, como é. Só que ele se apresenta aqui como um apaixonado e cínico. Por que a gente não pode confiar nele? Porque a gente lê tudo que ele faz com ela. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito mais encantada com a escrita do que com o enredo em si. Eu era muito jovem, então assim, o enredo de é pedofilia, não sei o que, isso não me impactou tanto. Fiquei tão impactada com a maravilhosidade de construção narrativa dessa obra e fiquei tão impactada, né, com esse começo assim, né, dele ser realmente apaixonado por ela, que essa questão de perversão e tudo mais não me chamou muita atenção. Quando eu li a segunda vez, anos depois, já adulto, nossa, aí o que bateu mais forte foi essa questão da sedução de uma menor, de toda a manipulação dele, do mau caratismo dele. Então, é apaixonado? É apaixonado. Mas ele é mau caráter a si mesmo. Então, aqui tem toda uma manipulação, um cinismo, né? Esse cinismo, ele vai manipulando, vai enredando. E o fato de o texto ser muito bem escrito, a gente fica totalmente envolvido na habilidade do autor, Nabokov, em escrever esse texto, e no mau caratismo do narrador, que tem uma habilidade literária, porque ele é professor de literatura, então tem essa habilidade literária e poética que nos enreda, então a gente fica assim bem enredado mesmo. Mas nessa história aqui, é muito mais fácil perceber que ele não é confiável, perceber manipulação, porque está tratando de uma coisa que para nossa cultura, acho que para toda cultura, é muito impactante, é muito aviltante, que é a questão da pedofilia. Se fosse um outro assunto, né, um outro tema que não pedofilia, a gente entraria na onda dele, ele poderia nos manipular, nos fazer de gato, sapato à vontade, escrevendo as coisas do jeito que ele escreve. Mas não, aí tem um outro tema ali que para muitos é tabu, que, enfim, ninguém tolera, né? Nenhuma pessoa normal tolera a pedofilia. Aí não, a gente percebe a manobra dele, mas a gente não cai. Agora, qual é a terceira dica? Então, a primeira foi narração em primeira pessoa, que não é elemento suficiente para a gente desconfiar. Já com a segunda dica, é você combinar a primeira com a segunda, aí você já tem ali um cenário que já é um gatilho para você desconfiar. A terceira dica é: preste atenção em como o personagem é apresentado como algoz, porque assim, tem uma vítima e tem um algoz. Preste atenção em como este personagem é representado, né? Tem o narrador lhe contando como ele é, mas preste atenção de maneira distanciada no que este algoz está falando, o que ele está fazendo afinal. Porque, exemplo assim, o narrador que não é confiável, ele narra ali uma cena dizendo que o outro fez, o que o outro falou. Depois ele narra a interpretação dele diante da cena, diante da fala do pseudo-algoz. Tenta se distanciar e não se levar, não se deixar levar pelo que ele está falando, pela interpretação do narrador sobre o algoz, entre aspas, mas você, leitor, interpretando o que o algoz está falando, está fazendo. Você vai perceber que o que ele está fazendo não é nada demais. Que o outro que está interpretando daquela forma. É como eu falei da Capitu. Ela é esperta, mas isso prova o quê? Que ela traiu? Só porque ela é mais esperta que ele? Isso não prova nada. E os narradores não confiáveis são todos covardes. Quarta dica, digamos assim. Mas o que o outro fez ou falou,
Nada demais. A gente, leitor, se não tivesse o narrador falando, tá vendo, ele fez isso, tá vendo, ele fez aquilo, se você só lesse o que o outro falou, ou só lesse uma narração, sei lá, por um narrador onisciente, você, leitor, não identificaria nada demais. Você é induzido a interpretar a ação ou a fala do outro personagem pseudo-algoz por um narrador ferido, por um narrador que sofre. Porque o não confiável, ele sofre, né? Nesses casos aqui da Lígia Fagundes Telles, então, assim, o sofrimento é real. Não é no caso, o caso aqui, não. Aqui, quando ele é manipulador, não. Mas quando ele se vitimiza, ele sofre. Porque ele realmente acredita que ele é a vítima. Aqui, no caso do Nabokov, tem um cinismo, né? Ele manipula e é cínico. Aqui, não. Aqui, a gente tem narradores acreditando que eles foram vítimas, que tem um algoz, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Mas, em todos os casos aqui, a gente está falando de personagens covardes, né? Até o Hubbard. Ah, ele é covarde porque é pedófilo? Pode ser também por isso, mas não é só por isso. No meu entendimento, é covarde todo aquele que não consegue tratar com as questões de maneira objetiva. Precisa de artifícios. Precisa de artifícios para encarar os fatos, para lidar com a realidade. Para mim, isso é covardia. Então, assim, fique com essa dica bônus também. Então, aqui, recapitulando. Narração em primeira pessoa, mas ela por si só já não é indício de nada, mas ela somada com a segunda já é um indício. O narrador se vitimizando, ou ali no caso da Lolita, manipulando. E a terceira coisa é quando a gente observa o algoz, quando ele surge aqui em cena, falando, fazendo, é você, leitor, tentar manter um distanciamento da interpretação do narrador sobre a ação ou a fala deste pseudo-algoz. Para você ter certeza, né? Sim. Não tem nada demais no que ele está falando. Não tem nada demais no que ele está fazendo. É interpretação equivocada. E aí, essa quarta coisa, essa dica bônus, você vai prestar atenção que são perfis covardes. São essas as minhas dicas. Me digam se vocês conhecem alguma outra situação de narrador não confiável. Eu aqui tenho 4, né? 2 contos da Lígia Fagundes Telles, Dom Casmurro e Lolita. Se você tiver mais algum para me sugerir, eu vou adorar saber. Muito obrigada. Beijos e